As pré-candidaturas de Ciro Gomes e Rodrigo Maia para a presidência da República movimentaram o cenário para a eleição deste ano no país. O presidente da Câmara quer se mostrar como novo. A dúvida que fica é se os dois nomes não são mais do mesmo. Sobre a movimentação para a eleição, nós vamos conversar com o advogado e professor de Direito Público, Mozart Wierchowski, e também o cientista político Marcos Rocha. Sejam bem-vindos. Obrigado. Uma boa noite. E você aí de casa pode participar desse nosso debate pelo WhatsApp. A partir de agora está valendo. 99588-2374. Você manda a sua mensagem de texto com perguntas ou até mesmo as suas impressões. Vamos começar tentando entender aqui, primeiro, do lado da presidência hoje, a situação, como a gente diz. Michel Temer já deu sinais de que irá tentar isolar a candidatura de Rodrigo Maia para as eleições, tentando assim ganhar uma sobrevida ao seu projeto de reeleição. O que o presidente tem a ganhar com uma possível candidatura e se é possível essa candidatura? Começo com Marcos. Eu acho que os sinais todos de que o Temer foi para tudo ou nada para tentar ganhar alguma popularidade, algum apoio social, desde a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, que aparentemente não está dando os frutos que ele esperava, né? Ele realmente hoje tem muito pouca margem de manobra para esperar ter uma candidatura viável nesse ano. Eu acho que o que ele espera e o que eles precisam desesperadamente é de proteção contra os efeitos da Lava Jato. Acho que a gente tem uma série de indícios contra isso, né? Um governo de pessoas que se preocupam em manter o seu fórum, em se proteger das investigações, mas, de fato, as pesquisas mostram uma rejeição muito grande ao presidente Michel Temer. Só com o PMDB e um outro partido não tem força para impulsionar sua candidatura, eu acho que nem com recurso, nem com tempo de TV. E não vejo uma candidatura viável. Essa blindagem, antes de passar para o Mozart, dá para a gente imaginar esse movimento desse final de semana, com o encontro dele com a ministra Carmen Lúcia. Diz ele que era para discutir só segurança pública e intervenção. Mas a gente pode já esperar esse movimento de blindagem a partir de agora? Já é uma ação? Eu acho talvez um movimento deles terem menos imprevisibilidade do processo e terem um pouco mais um pouco menos de atrito entre os poderes, o que se chegou a ter em alguns momentos entre a presidência e o tribunal, entre a presidência e o Congresso, e de fato três poderes em choque contínuo, principalmente durante o mandato da presidente Dilma. De fato que as coisas fluam com mais tranquilidade. Mozart, as tuas impressões, até mesmo sobre esse encontro, dá para a gente imaginar, são movimentos que dá para associar com a corrida eleitoral e essas ações do presidente Temer? Acredito que sim, né? O presidente Temer, ao assumir o governo, ele falou expressamente que ele não seria candidato nas próximas eleições, né? E agora, a meu ver, de forma surpreendente, ele se coloca como um possível candidato, né? E acompanhando aqui o que o colega comentou, eu acho que seria muito difícil uma candidatura do Temer, inclusive tu conseguir fazer uma coligação. Não vejo vantagens para os partidos que hoje estão junto a ele no governo em manter, né, esse apoio em função da rejeição, né? Sim. Que hoje é um presidente que sofre uma forte rejeição, tanto da esquerda como da direita, né? É um presidente que não tem empatia com o povo, né? Então isso eu acho bem temeroso, né? O Temer, exatamente, claro, né? Sem deixar passar. Exatamente, acho bem temeroso o Temer se lançar sua candidatura, né? Em relação ao encontro com a ministra Carmen Lúcia, eu acredito que sim, é uma blindagem, né? Pois hoje muitos que apoiam o governo Temer podem ficar sem o foro privilegiado, né? E sofrer com problemas penais, né? Pois é. Bom, falando em coligação, vou pegar agora o teu gancho, Mozart. Um dirigente do PSB afirmou que vê o partido com grandes chances de apoiar Ciro Gomes no próximo pleito. Como vocês veem a candidatura de Ciro Gomes, que está aí, por isso que a gente está tentando entender se é mais do mesmo, ele sempre namorou, né, essa posição de presidenciável. É possível que o pedetista, agora, Ciro Gomes, surja como uma alternativa da esquerda? Agora eu vou inverter, vou começar com o Mozart, depois o Marcos. Eu não acredito no Ciro Gomes como uma alternativa da esquerda, né?
A trajetória política do Ciro Gomes, ela é feita, acho que, se não me engano, ele passou por 7 partidos. Então, acaba sendo uma pessoa sem uma identificação fixa com uma determinada ideologia, né? E ele acabou transitando tanto no governo do PSDB, como no próprio governo do PT, com Lula, né? Então, eu não acredito que ele seja um político hoje identificado e ele faça essa função do mais do mesmo. Né? A minha convicção é que o Ciro Gomes, a candidatura do Ciro Gomes é para a gente manter o que já existe hoje no país, sem ideias novas, ainda que muitas pessoas admirem o Ciro Gomes politicamente, pois Sim. ele não tem nenhum... Por incrível que pareça, isso acaba sendo qualidade, ele não sofre processo, né? Ele não é investigado. Né? A investigação que saiu, tão logo saiu a notícia, ela já foi barrada, pois ele não fazia parte, né? Mas eu não acredito ele como candidatura da esquerda e acredito que ele seria, sim, mais do mesmo. Vou pegar esse gancho e passar para o Marcos. Essa característica de transitar por ambos os lados, isso pode ajudar no aspecto das coligações, ou pode mesmo atrapalhar por não ter uma identidade, uma segurança? Cada lado, vamos abraçar ou não Ciro Gomes? Pode ajudar, certamente. Eu acho que isso, a habilidade política de transitar e conversar e fazer acordos e conseguir estabelecer relações entre forças políticas, ela é bem-vinda, inclusive, numa democracia, e pode evitar que a gente tenha processos de acirramento de disputas, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que o Ciro Gomes não deixa de ter certas qualidades de habilidade por poder transitar. Eu não acredito que ele se firme como um candidato de esquerda. A esquerda provavelmente não vai fechar em torno de um candidato. Outra, se as direções partidárias fecharem em torno de um candidato, não significa que os eleitores vão seguir, os eleitores se identificam com o PSOL, os eleitores se identificam com o PT, vão seguir essa orientação facilmente, porque a transferência de voto é uma coisa muito difícil. Quando o Lula tentou transferir seu capital político para Dilma, teve que ter o governo na mão, a mãe do PAC, né, uma gerente, assim, custou muito caro fazer aquilo. O que um político fora do governo dificilmente conseguiria fazer. Sim. Né? Eu acho que daí a candidatura dele tem duas coisas. Uma, eu acho que algumas pessoas têm a ilusão de que a possibilidade do ex-presidente Lula não se candidatar faz com que todo mundo ache que pode ser um azarão e se eleger. E outra, o fato de que talvez ele saiba que não vai se eleger. Só que candidaturas pequenas lançam o presidente de forma de impulsionar suas legendas, né? Sim. O que é determinante para acesso a fundo partidário, poder de barganha na Câmara. Então, candidaturas minoritárias como Ciro Gomes, Manuela, elas podem ser entendidas também nessa lente, assim. Nessa lógica da política mesmo do sistema. E de fortalecer seus partidos, porque com mais cadeiras na Câmara, no Senado, eles vão ter acesso a mais fundo partidário na repartição e eles vão ter mais poder de barganha quando qualquer governo quiser passar por algo pelo Congresso. Bom, o doutor Marcos aqui falou sobre a esquerda e aí eu tenho outro nome, Guilherme Boulos. Ele lançou a sua pré-candidatura pelo PSOL, que a gente acabou de falar, respaldado por Lula. É uma saída possível? Um pouco o senhor já respondeu, mas vamos fazer uma análise agora bem à esquerda, porque a gente imagina Ciro Gomes com essa transição no centro. Agora mais à esquerda, com Guilherme Boulos no PSOL. O que a gente pode esperar? Eu acho que o pessoal não tem a perspectiva de eleger alguém a presidente. Entendeu? Ele sabe das limitações deles de recurso, de apoio nas cidades. É uma candidatura que talvez alavanque candidaturas proporcionais, traga algumas pautas, mas o fato de ter sido apoiado pelo ex-presidente Lula fragmentou o próprio PSOL, né? Os setores mais radicais do PSOL e mais refratários a uma interlocução com o PT têm sido muito críticos. Eu acho que certamente o PSOL já é pequeno e vai ser fragilizado para essa campanha. Sim. Mas certamente talvez o Boulos consiga trazer favoreça se for para os debates da televisão, um ethos de esquerda, centro-esquerda, que pode ser interessante para retomar um certo equilíbrio na discussão política. Depois do que as eleições do ano passado, a gente teve uma diminuição muito drástica de representações sindicais, representações populares, de 2014. Então, talvez ter várias candidaturas de centro-esquerda e esquerda ajude a equilibrar o debate. Sim, mas agora já vou passar para o professor Moser, mas para a gente responder ainda na esquerda, e antes de eu acionar o Jefferson aqui de São Leopoldo,
não fragmenta também as forças da esquerda para se unirem, por exemplo, numa candidatura? Só o nome do Lula seria possível? O sistema partidário brasileiro ele é fragmentado, ele é o mais fragmentado do mundo. A gente Sim. tem um número efetivo de partidos de 13 partidos, são os partidos que contam no processo decisório, que não tem paralelo, né? Mesmo para quem era muito cético da ideia de que o multipartidarismo pudesse conduzir a uma certa ingovernabilidade, esse número é tão grande que ele quebra o ceticismo das pessoas, porque a gente tem uma Câmara que elegeu nas últimas eleições 28 partidos, em 2014, 6 a mais do que em 2010. Então, assim, o sistema partidário ele é fragmentado. Sim. E muitas vezes funcionou mesmo sendo fragmentado. Então, e mesmo que a gente tivesse vários partidos concorrendo no primeiro turno, todas as eleições lá depois do Collor, os partidos se arregimentaram em torno de PT e PSDB. Sim. Então, nosso sistema partidário ele é muito fragmentado, mas ainda assim previsível. Bom, essa dualidade a gente já vai falar entre esquerda e direita. Antes de passar para o professor Mozart, o Jefferson de São Leopoldo, pelo 99588-2374. Essa questão do Temer querer vir para presidente da República é inviável. Pois ele, depois de tudo que fez para os brasileiros, ele não ganha nem para presidente de bairro. Essa é a opinião, a perspectiva do Jefferson, né? Nem para líder comunitário. Será? Eu acho que demonstra a opinião da maior parte do povo brasileiro, né? Mas aí fico pensando, e passo agora a questão, em cima da esquerda. Muita gente falou, olha, o Lula é o único nome que consegue agrupar forças na esquerda para tentar, né, esse pleito, e a gente vai analisar aqui depois essa dualidade entre Lula e Bolsonaro nas pesquisas. Mas hoje, é inviável pensar em um nome que possa aglutinar esforços na esquerda, aglomerar esses esforços? Acredito que com o carisma político que o Lula tem hoje, Não tem. é incomparável, né? É incomparável. A própria candidatura do Boulos, eu acho que ela realmente quebra um paradigma, né? Desculpa, só para eu esquecer, temos a Manuela Dávila, que a gente Sim. citou aqui rapidamente, mas também é da esquerda. Sim. E acho até o pessoal bem ousado na ideia de vir com um candidato a vice que é representante indígena, né? E que sim, fazendo o link com a pergunta anterior, quebraria o mais do mesmo. Sim. Né? Mas será que é esse tipo de diferenciação que o Brasil está precisando? Bom, e agora chegamos então à dualidade entre Lula e Bolsonaro na ponta, né? Por outro lado, agora vamos analisar o contexto todo. Brancos, nulos e indecisos constituem grande parcela do eleitorado e a gente vem acompanhando não só nas pesquisas, mas os próprios resultados, como Porto Alegre na corrida para a prefeitura. A eleição de outubro, na visão de você, será marcada pela escolha de extremos, né? Ou, como a gente tem visto, vão aglutinar as forças na esquerda ou na direita, quais são os nomes, ou a gente vai ter esse crescimento por parte de brancos, nulos e até aqueles que vão se abster? Pode ser? Pode ser. Eu acho que a gente vai... que tem crescido a quantidade de votos brancos e nulos, mas não é algo tão absurdo. O fato de que o voto ser obrigatório tem um incentivo forte para que as pessoas participem, né? O trabalho depois, o custo depois é muito maior, tu vai ter que ir igual lá fazer alguma coisa. Mas eu não acredito, eu acho que a tendência é que com a eleição chegando perto a gente tem um processo de centralização do debate político, excetuando o Bolsonaro. Ele tenta fazer algumas coisas, tenta dialogar com uma pauta liberal, né? O Alckmin, que é um dos outros fortes concorrentes, tenta lançar algumas coisas meio de esquerda, né? Porque os caras mais espertos, Lula, Alckmin, eles sabem que com o discurso extremista eles não se elegem presidente, né? Ele precisa pegar aquele eleitor que é o mais comum, aquele eleitor mediano, chame como for, que não tem posições extremas, né? Lula, quando se candidatava, tinha uma posição muito extrema, ele não chegava a 30%. Ele teve que fazer a Carta ao Povo Brasileiro para conseguir fechar a conta. Sim. Né? E aí um pouco do ceticismo das pessoas também com a viabilidade da candidatura do Bolsonaro. Né? Nesse caso, até vamos acrescentar, passo a pergunta para o professor Mozart também, como é que a gente analisa Lula e Bolsonaro, e se no caso do Bolsonaro não vai atrapalhar a sua candidatura o fato dele ter pouco espaço na TV e no rádio. Isso pode ser um fator negativo para a campanha dele? Acho que com certeza, né? Com certeza a exposição na mídia conta muito numa campanha política e ele ter pouco espaço na mídia, isso, sem sombra de dúvidas, vai atrapalhar a candidatura dele. A questão dele também ser extremista, né? Eu acho que também vai atrapalhar, porque
por mais que tu deixe parte da população contente com a tua posição, a maioria vai estar descontente e tu vai sofrer uma rejeição muito grande, né? Eu acho que diferente do Lula, que, como o Marcos comentou, inicialmente ele era muito extremista e ele viu que se ele mantivesse essa posição, ele dificilmente ia almejar algo maior do que um segundo lugar nas eleições. Então, hoje, eu vejo o Lula mais centrado e sabendo o que ele precisa falar para a população, o que o brasileiro quer escutar, né? Então, eu acho que vai ficar o Bolsonaro num extremo e o Lula, né, vindo a ser candidato, que eu acho que essa é a grande dúvida nas eleições hoje no Brasil, que daí passa por uma questão extremamente jurídica, né? Que a candidatura do Lula, ele mais no centro e sabendo se posicionar da mesma forma que o Alckmin, né? Que eu acho que são políticos comparados ao Bolsonaro que já tem uma corrida eleitoral maior, claro, né? Agora, para fechar, a gente tem essa grande dúvida. Lula vai ou não vai para o pleito? Agora, a outra dúvida que surge a gente não tem ainda definidos os candidatos. Por exemplo, Luciano Huck avançou, depois recuou. A gente teve nomes como Joaquim Barbosa, entre outros. Dá para esperar alguma surpresa de última hora? Esse que a gente espera, ou que boa parte espera, o tal novo, o diferente, aquele que não é mais do mesmo? Doutor Marcos. Assim, o Luciano Huck era o novo, mas qual era o novo? Ele estava sendo considerado para ser a face nova do PSDB, que é um dos dois partidos que monopoliza todas as últimas campanhas presidenciais, entendeu? Então, ele não era exatamente um projeto novo, entendeu? Foi uma reação do PSDB ao processo de desgaste dos partidos tradicionais e da falta de renovação de lideranças que a gente viu nos últimos anos, que afetou o PT, afetou outros partidos, né? Não é à toa que a própria Dilma, era de alguma forma um outsider do processo político. Não era como o Lula, que tinha concorrido várias vezes, não era como o Alckmin, que tinha passado por vários mandatos, entendeu? Um político mais tradicional. Professor Moser? Eu acho que a surpresa seria a candidatura do Temer e a maior surpresa foi do Maia. Não vejo um outro candidato, acho que o Luciano Huck foi uma aventura política, que acho que por uma influência talvez da mídia, por tu ter o apoio da maior mídia que nós temos hoje, que seria a Rede Globo, talvez o PSDB pensou em recuperar o poder, né, na esfera federal desta forma, e ele não aceitando, eu acredito que não teremos nenhuma surpresa, além dessas duas que serão as maiores. Bom, hoje e que não vai quebrar com o nosso paradigma político, né? Me parece que a gente vai continuar nessa grenalização, né? Entre direita e esquerda, os nomes fortes de PT e PSDB comandando. Vamos ver para que lado o MDB cai, né? Que a gente sempre sabe que foi um decisor na política, um fator decisivo. Agora, fico pensando, as possibilidades hoje são muitas, incluindo nomes como Dr. Ray, entre outros. Vamos ver o que temos para 2018. O fato é que são muitas dúvidas e muitos candidatos, por enquanto, né? Eu quero agradecer o excelente debate e análise que tivemos aqui, doutor Marcos, doutor Moser, professor Moser. Sejam sempre bem-vindos e já deixo o convite para um novo encontro, porque acho que de mês em mês, a cada mês a gente vai ter uma novidade aí nesse pleito. Veremos. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade e queria parabenizar pelo excelente programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Também agradecer a participação. Esse que tem sido um espaço de debate de ideias aqui do Rio Grande do Sul bastante apreciado. Assim, né? Transmito o agradecimento a toda a nossa equipe. Muito obrigado. Sejam bem-vindos sempre. Até o nosso próximo encontro.